Segunda Guerra Mundial, continuação. Gente, estamos vendo a Segunda Guerra Mundial. Nas últimas aulas nós vimos o avanço nazista e avanço fascista pela Europa. E nessa aula de hoje nós vamos começar a ver a recuperação, a retomada dos territórios sob domínio nazista pela União Soviética, Inglaterra e agora com a entrada também dos Estados Unidos na Segunda Guerra, tá? Eu quero começar mostrando esse mapa aqui, que é um mapa de 1942 da Europa, que é um mapa que mostra a maior extensão territorial do Império Germânico nazista na Europa até então, tá? Esse aqui é o mapa da maior extensão territorial alcançada pelos nazistas. Veja só que em 1942 a Itália a Europa era praticamente inteira nazi-fascista. Veja só, tudo que está em vermelho é nazista aqui, né? É vermelho, assim, vermelho vinho, né? Tudo que está aqui, ó, o norte da França era nazista, foi ocupado pelos nazistas, a Bélgica, a Holanda, tá? A Dinamarca ficou sob domínio nazista, a Noruega ficou sob domínio nazista, a Áustria já tinha sido anexada antes mesmo da eclosão da guerra, a Polônia aqui, né? A Polônia aqui que motivou inclusive a eclosão da Segunda Guerra. Veja só que a Itália já era fascista. Veja aqui, Espanha e Portugal sob regimes autoritários, né, influenciado ali pelo Mussolini, pelo Hitler. Veja só aqui a região dos Balcãs, né, o sudeste europeu, uma boa parte dele sob domínio nazista também, ou influência fascista. Aqui a Albânia foi ocupada pela Itália, né? Sérvia, Grécia, sob domínio nazista, né? Aqui até a ilha de Creta, sob domínio nazista. O norte da África, todo sob influência de Mussolini, né? Tunísia, o Marrocos, a Argélia, né? Tudo fascista. Aqui, o leste europeu, território que até então estava sob domínio soviético, também passou a ser ocupado pelos nazistas, né? A Finlândia aqui, ó, que fez uma guerra, a União Soviética invadiu a Finlândia conseguiu expulsar os soviéticos e se tornou um país de influência nazista também, tá? Então veja só, o único lugar que estava livre do nazismo era o Reino Unido, a Inglaterra aqui, né? E claro, a União Soviética, né? Então veja só a foice e o martelo aqui, né? Então, que vai só para a gente retomar como é que foi o avanço alemão, a gente viu que começou ali pela Áustria, né? A Alemanha, se for ver, é só isso aqui, né? A Alemanha é só isso aqui. Ela começou anexando a Áustria, né? Anexação por conta da população germânica. Depois ela anexou os Sudetos aqui na Tchecoslováquia. Depois anexou a Tchecoslováquia inteira. Depois ela fez uma negociação com a União Soviética, né? Invadiu a Polônia. Aí eclodiu a Segunda, a Inglaterra e a França declararam a guerra. E aí o Hitler continuou avançando para o norte aqui, né? Dinamarca, Noruega, tá? E depois uma boa parte do leste europeu. Enquanto isso, os fascistas foram ocupando aqui o norte da África, né? E uma parte dos Sudetos também, né? E aí, uma vez que toda essa frente oriental aqui já estava sob domínio nazista, posteriormente o Hitler vai começar a olhar aqui para a França, e ele, para chegar na França, vai passar pela Holanda, pela Bélgica e vai dominar tudo aqui também, tá? O sul da França é o único lugar também que vai resistir contra a ocupação germânica e vai formar uma república chamada República de Vichy, né? Que vai ser a resistência a essa França ocupada aqui, né?
E importante destacar o papel de mulheres na resistência francesa, tá? E o papel de mulheres na União Soviética também, como a gente vai ver. E isso até 42, tá? A extensão máxima aqui. E também lembrando que vai ter guerra. A Alemanha, como não consegue atacar a Inglaterra por terra, vai tentar bombardear Londres, né? E vai bombardear inclusive a Inglaterra, gente, é uma ilha, olha só, né? O Reino Unido é uma ilha. Então, o Reino Unido depende muito dos mares, por isso que o imperialismo partiu muito forte da Inglaterra, porque ela tem um território que para a agricultura é muito ruim, né? Você tem ovelhas aqui e carvão, mas para alimentação a Inglaterra sempre dependeu dos mares, né? E ela é a rainha dos mares, é um dos países que melhor navega e tem um império, né? Tem colônias na África, né? E a Alemanha vai tentar bombardear o Reino Unido e vai tentar bombardear com seus submarinos, né, todas as ligações comerciais da Inglaterra, né, com as suas colônias, né, inclusive a Inglaterra tinha negócios, inclusive aqui no Brasil, né, tinha empresas aqui no Brasil que forneciam alimentos para abastecer a Inglaterra e a Alemanha, inclusive, vai torpedear com seus submarinos esses barcos, esses navios ingleses, né? E aí, a partir de 42, o Hitler vai tentar, vai começar agora, já dominou tudo e está tentando sufocar a Inglaterra, vai partir em direção a território soviético, né? E aí é que vai começar a ficar difícil a coisa, tá? Porque entrando em território soviético, gente, é o mesmo erro que cometeu Napoleão Bonaparte, né? A geografia muda na Inglaterra, da União Soviética, né? A geografia muda, o clima muda, o solo muda e as distâncias começam a ficar mais longe, né? E o Hitler começa a enviar destacamentos do seu exército para lá, em direção a Moscou, né? Através de três frentes. Uma por aqui, pelo norte, uma pelo centro e uma pelo sul, né? E vai tentar invadir a Rússia em direção a Moscou, né? Acontece que aqui começa a chegar o inverno, né? Começa, e o inverno aqui na região da Rússia não é -10 igual na Alemanha, não. Aqui o inverno fica na casa dos -30, né? E o solo é muito mais lamacento, né? E a distância. Então, cada avanço aqui nazista, você tem milhares de soldados que todos eles precisam comer, precisam de remédios, precisam de uniformes, precisam de armas. E o avanço começa a ficar muito comprometido, né? Inicialmente tem até um certo entusiasmo, porque as cidades aqui na fronteira são muito pequenas e praticamente com poucos habitantes, né? Então os nazistas vão tomando, vão ocupando e vão, a princípio parece que a ofensiva está dando certo, né? Mas vai chegando mais próximo, né? O exército soviético começa a preparar emboscadas, né? E o exército alemão vai começar a sofrer baixas, né? Vamos olhar aqui com calma, né? Essa tentativa de avanço nazista sobre o território soviético faz parte da operação chamada Operação Barbarossa, né? Operação Barbarossa, né? Que significa o quê? O rompimento daquele pacto germano-soviético que a gente viu na primeira aula, né? Que é o pacto Ribbentrop-Molotov, né? Lembra que era o tratado de não agressão, estabelecido em 39 lá, né? A União Soviética e a Alemanha tinham se comprometido a não se atacarem por 10 anos, né? Só que passaram-se dois e agora os alemães rompem o pacto dentro dessa operação Barbarossa, né? E inicia-se o avanço, né, em direção ao território soviético. Acontece que o
exército soviético, embora seja inferior, né, em termos de preparo, em termos de armamentos, né, é bom lembrar que a população do território soviético era muito grande, né, e uh, à medida que a guerra foi chegando cada vez mais próxima de Moscou, o Stalin, né, que era o ditador da União Soviética, ele começa a mobilizar toda a população do seu país, né? E vai começar a dar armas para a população e vai treinar todo mundo dizendo o seguinte, ó, os nazistas estão chegando, né? E os nazistas, eles odeiam os soviéticos, odeiam os socialistas, odeiam os comunistas igual os judeus. O Stalin chega à população e fala: o que os nazistas estão fazendo com os judeus e com seus inimigos no território alemão? Estão colocando os caras em câmera de gás, né? Estão matando famílias inteiras, né? E eles vão fazer a mesma coisa com vocês. Então, a gente tem que lutar com todas as forças. E agora é meio que assim, matar ou morrer, né? E vai estimular muito forte o nacionalismo, né, digamos assim, o nacionalismo soviético contra os nazistas, né? E vai começar a botar um monte de gente lá na frente de batalha para lutar. Você vai ter algumas batalhas importantes, né? Primeira é o cerco de Leningrado, né? Esse cerco de Leningrado era uma cidade, tá, importante, com com indústrias, né? E os alemães vão tentar ali tomar aquela cidade, vão ficar de 41, pra você ter ideia, vão ficar de 41 até 44, né? Os alemães vão ser finalmente totalmente expulsos de lá só em 44. Mas você vai ter uma que é a mais importante, que é a Batalha de Stalingrado, que acontece no inverno de 42 para 43, né? Lembrando que o inverno na Europa é dezembro e janeiro. Ali, sob neve, né? Uma temperatura de menos 30, você vai ter uma resistência heróica, né? Dos soviéticos na cidade de Stalingrado. Isso inclusive deu até jogo de videogame, né? Esses jogos de videogame tipo Call of Duty, eles são ambientados na Batalha de Stalingrado, onde os alemães chegam lá e, embaixo daquele frio de menos 30 graus, encontram a cidade toda deserta, sem ninguém lá, e começam a passar frio ali, né? E lembrando que o abastecimento de alimentos, de roupas e de armas, até chegar em Stalingrado, demorava muito, né? E aí os alemães ficam lá esperando, e aí no final do dia começa a vir um monte de bala, chega um monte de bala e não se sabe de onde parte, né? Então é tiro para tudo que é lado. Os alemães ficam perdidos lá, começam a ter baixas no seu destacamento e começa a morrer lá os soldados alemães, e tiro não se sabe da onde. Os alemães tentam entrar nas casas, não encontram ninguém, e quando chega lá, quando encontra, de repente vê um soldado do exército soviético todo esfarrapado, né, dando tiro. E muitas vezes assim, vindo com um grupo grande de pessoas, né, e cercando os nazistas, né, e levando um monte de tiro, né, enquanto os da frente tomam tiro dos nazistas, os de trás vêm e cercam e também atiram sobre eles, né. Então assim,
É uma batalha sangrenta porque morre muito soviético, morre muito alemão, mas por vantagem numérica os soviéticos acabam vencendo, né? Então os caras estão morrendo mesmo pela sua nação, né? A gente vai ter outras, como a Batalha de Kursk e a Batalha de Berlim, numa etapa final, mais para já quando o exército soviético já avança para dentro da Alemanha, né? Por enquanto eles estão só protegendo seu território, né? Importante destacar o papel de mulheres, né, como a Ekaterina Budanova, como Lídia Litvak, Rosa Chanina, né, que foram, assim, são consideradas heroínas, né, eh, por terem um grande desempenho nessas batalhas. Lembrando que, né, no exército soviético ali você tinha homens, mulheres e crianças, né, todo mundo se mobilizando, né. Então é importante destacar também, né, o papel dessas mulheres. 41, gente, né? Então, importante lembrar assim também, né? 41, você vai ter a entrada dos Estados Unidos na guerra, tá? Isso no final de 41, começo de 42, né? Os Estados Unidos vai entrar na guerra, na verdade vai declarar, vai oficializar a sua entrada na guerra, mas só vai participar mesmo lá a partir de 43, né? De final 42 para 43, né? E enquanto a União Soviética está na frente oriental, a Inglaterra está esperando o apoio americano, né, para tirar, retomar os territórios nazistas, né, especialmente da França e da Itália, com o apoio norte-americano, né? E por que os Estados Unidos entrou na guerra em final de 41, né? A gente tem que olhar aqui no mapa do Pacífico, né, e ver o que estava acontecendo do lado na frente japonesa aqui, do lado do Japão, né? É a outra geografia da guerra. A gente tem que olhar aqui o mapa do Oceano Pacífico e lembrar que o Japão estava alinhado com a Alemanha e com a Itália. E o Japão, por sua vez, também estava ali, né, exercendo seu imperialismo sobre o Pacífico e tomando várias ilhas aqui, né, para o seu grande império. Acontece que essas ilhas aqui, muitas delas, né, estavam sob influência inglesa, né, e algumas, inclusive, sob influência norte-americana, né. E a gente vai ter um ataque no final de 41 sobre uma base específica que fica bem aqui no meio do Pacífico, né? Não está mostrando, né? Próximo ao Havaí ali, chamada Pearl Harbor. E Pearl Harbor era uma base importante americana, né? Que era pertencente aos Estados Unidos, né? E o Japão, nesse seu processo imperialista, né, ele ataca essa base, a base aérea de Pearl Harbor, e isso é o estopim para as relações entre japoneses e americanos chegarem nas vias finais, né, nas vias diplomáticas finais, e aí você tem a oficialização da entrada norte-americana na guerra, né? E Estados Unidos entra, né? E primeiro dentro do próprio Estados Unidos começa a expulsar os japoneses, né? Os parentes de japoneses que moram lá, né? A gente tem essa fotografia aqui, por exemplo, né? Dizendo o seguinte: japoneses fora, né? Saiam, né? Daqui, pois isso é uma vizinhança branca, né? Então, os japoneses passam a ser expulsos do Japão, passa a ser proibido falar japonês, né? Inclusive,
A mesma coisa vai acontecer no Brasil, né? Porque o Brasil, quando anunciar sua entrada na guerra, vai entrar do lado norte-americano, né? E também vai proibir o japonês de ser falado aqui no Brasil, assim como o alemão, né? E o Brasil tem uma participação específica, né? Porque o Brasil até então estava muito mais próximo da Alemanha e da Itália do que da Inglaterra. Mas, com a entrada dos Estados Unidos e a pressão internacional para o Brasil tomar um lado, vai acabar assumindo o lado dos aliados com a Inglaterra, a França e os Estados Unidos, né? Mas voltando aqui, né? Então os Estados Unidos entram e o Japão os japoneses são expulsos do território norte-americano. E aí os Estados Unidos vão começar a formar o seu exército, né? Lembrando que há muitos problemas raciais ainda dentro dos Estados Unidos, né? Vigorava a lei de segregação, né? Que dividia espaços para brancos e espaços para negros, né? Escolas, locais públicos, todos os locais públicos, né, o ônibus, tudo era dividido entre brancos e negros, né? Não poderia haver união. Acontece que, diante da eclosão da Segunda Guerra, né, a gente vai ter participação de muitos negros também, né, no exército americano, como, por exemplo, na aeronáutica, né, os Airmen, que é um destacamento, né, aéreo formado por negros, né, teve um papel importante também do lado americano. A gente tem também, olha só, nipodescendentes, né, que eram descendentes de japoneses que já estavam lá há muito tempo e nasceram nos Estados Unidos, mas têm o fenótipo, os traços japoneses, mas são americanos, porque nasceram nos Estados Unidos e falam o inglês, não sabem nem falar o japonês, né? Esses caras também lutaram contra o Japão, né? E dentro do exército americano, inclusive tiveram bons desempenhos, né? Olha aqui a condecoração dos japoneses não, dos americanos, né, com traços fenótipo japonês por conta da sua ascendência, né? Tiveram um papel importante também. Assim como mulheres, né, tanto mulheres norte-americanas como inglesas, né, que serviram como enfermeiras e forças auxiliares, né? Olha aqui um cartaz de recrutamento. For your country's sake today, né? Pelo bem da sua pátria, né? Pelo bem da sua pátria, né? Vá à estação de recrutamento mais próxima, né? Faça sua escolha, né? Faça a escolha correta, né? Então, tá ali, forma o exército americano também, reunindo suas forças, né? Que mais propaganda, né? We can do it, né? Nós podemos. E também o exercício, né, dentro da agricultura, da indústria, né, que passa a se voltar para a fabricação de armas, para a fabricação de remédios, alimentos, enfim, tudo que é necessário para mobilizar destacamentos militares para a guerra, né. Aqui também do lado inglês, né, Rainha Elizabeth II, né, que está por aí, inclusive, né, ela também serviu, né, nas tropas auxiliares britânicas, né, a única chefe de Estado, inclusive, que serviu na Segunda Guerra Mundial e tá viva por aí, né, nem o tempo está sendo bem generoso com ela, inclusive, né. Na França também, mulheres, né, na resistência francesa, o sul da França ali também se mobilizando, né. Com a entrada dos Estados Unidos e com as primeiras derrotas da Alemanha lá na frente soviética, as pessoas começam a se mobilizar com mais entusiasmo, né. E aí a gente tem aqui alguns
tratados que vão ser estabelecidos entre Estados Unidos, Inglaterra e também a França, né, o sul da resistência francesa, para tomar do lado ocidental os territórios ocupados pelos nazistas, né? E o Stalin vai ficar responsável pela frente oriental, né? Então a gente tem, por exemplo, o Acordo do Atlântico de 41, onde Estados Unidos e Reino Unido, né, tinham formalizado a entrada dos americanos na guerra. Em 43 você vai ter a Conferência de Teherã, né, que reconhece fronteiras, né, estabelece um plano de retomada da França, né, principalmente entrando pelo norte da França e contando com o apoio da resistência pelo sul da França, né? Lembrando que o norte da França está distante 15 quilômetros pelo Canal da Mancha, né? Pelo mar da Inglaterra. Então, os Estados Unidos vai entrar junto com a Inglaterra dentro da França, da França sob domínio nazista pelo norte, né? E outros, né, em 45, né, quando a Alemanha já vai estar totalmente dominada, para dividir o território alemão, né, que é a Conferência de Alta e a Conferência de Potsdam, que a gente vai ver melhor quando a gente chegar na Guerra Fria, né, que a gente retoma um pouco esses tratados aqui. Aqui a gente tem uma foto clássica dos líderes, né, os principais líderes da retomada dos territórios europeus sob domínio nazista. Aqui à esquerda nós temos o Churchill, né, representando a Inglaterra, né, o primeiro-ministro da Inglaterra também, né, um general experiente nos assuntos da guerra e da diplomacia, né. Ele, aqui no centro nós temos o Roosevelt, Franklin D. Roosevelt, né, presidente dos Estados Unidos, também somando forças junto com os ingleses, né? E aqui do lado direito nós temos o Stalin, né, representando a União Soviética. Essa foto aqui é clássica e mostra o encontro dos três países, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, que eram os únicos lugares que estavam livres, né, do nazismo e que estavam, né, o Stalin fica com a frente oriental e o Churchill Roosevelt com a frente ocidental. Todo mundo agora vai expulsar os nazistas da Europa até chegar em Berlim, que é a capital, né, da Alemanha. Muito bem, vamos ver o que está acontecendo na Itália fascista, né? A Itália fascista também vai, a partir de 43, começar a sofrer a invasão pelas forças americanas e brasileiras, né? Então, se do lado francês a gente vai ter Inglaterra e Estados Unidos, aqui do sul da Itália a gente vai ter Estados Unidos e Brasil, né? O Brasil, inclusive, vai ter um papel fundamental, tá? O exército brasileiro vai ser reconhecido, inclusive teve um papel fundamental, um bom desempenho, um dos melhores desempenhos, né? Considerando o número de baixas e o tempo de atuação na guerra, o exército brasileiro teve um ótimo desempenho, né? E vai começar aqui pelo sul da Itália, né? Eles vão combinar, né? Brasil e Estados Unidos vão combinar de tomar a Itália dos fascistas vindo pelo sul, né? Principalmente a partir de 43, né? E aí o Mussolini vai começar a perder força dentro da Itália, inclusive vai ser obrigado a se exilar lá na Suíça, né? O Hitler vai ter que salvar o Mussolini ali, inclusive, né? Porque a situação na Itália vai ficar muito complicada para os fascistas, né? Com a chegada do exército americano, norte-americano e brasileiro, né? Inclusive, em 45, olha só o que vai acontecer com Mussolini, né?
Mussolini, quando chegarem lá quando prenderem o Mussolini, vão colocar ele e seus familiares, né, de cabeça para baixo num posto de gasolina para ser exposto, né, vai para toda a Itália, antes de morrerem, né. Então, na verdade, eles vão morrer e o cadáver é que vai ser exposto nas ruas em praça pública ali, ó, né, para todo mundo ver. Isso já lá por 44, né? Aqui, gente, a gente tem finalmente a operação do dia D, né? Que é o desembarque da Inglaterra e dos Estados Unidos no norte da França, numa região chamada Normandia, né? Esse dia D foi um dia especial, né? Um dia em que é o desembarque das tropas aliadas no norte da França para tomar os territórios sob domínio, sob ocupação nazista, né? E até que em 25 de agosto, né, Paris vai ser finalmente libertada, né? Então olha aqui a fotografia de Paris, né, ao Arco do Triunfo, lá no fundo. Aqui uma placa Vive de Gaulle, que é Viva Charles de Gaulle, né, o presidente agora da França, livre do nazismo, né? E o sul e o norte agora estão de novo unidos, a França está livre do nazismo. A Itália está sendo retomada, né, nesse momento, e o exército soviético está do lado oriental lá também empurrando os nazistas lá para Berlim. Começa uma corrida para Berlim agora, né? Aqui a gente tem foto de mulheres, né, francesas, acusadas de terem colaborado com os nazistas, né? Essa era a punição. Elas vão ter o cabelo cortado ali e serem humilhadas, né, na praça pública por colaboração com os nazistas, tá? E a gente tem agora, né, os nazistas e os fascistas começam a ficar acuados agora, né? 45 a gente vai ter um grande bombardeio na cidade de Dresden, né? Cidade alemã, né? Um bombardeio pelas forças inglesas e americanas, né? Então, ó, tá chegando perto de Berlim, né? O lado inglês e americano tá chegando perto de Berlim. Isso em fevereiro de 45. Mas quem vai chegar primeiro em Berlim vão ser os russos, né? Os soviéticos chegam antes dos americanos, chegam antes dos ingleses, chegam em Berlim e finalmente colocam a bandeira vermelha com a foice, com o martelo aqui, né? Bombardeiam Berlim, capturam os nazistas e Hitler e seus homens próximos que estavam escondidos num bunker, né? Quando chegam os soviéticos, eles se suicidam, né? E Hitler toma um veneno e logo na sequência dá um tiro na própria boca, né? E aí a missão dos seus homens próximos ali era levar os restos mortais, desaparecer com os restos mortais para nunca mais, para eles não serem capturados pelos soviéticos, né? E lá do lado do Japão, a guerra vai continuar, né? E a guerra continua do lado japonês, né? A gente vai ter todas essas batalhas, vocês não precisam decorar nada disso, tá, gente? Várias batalhas, né? No lado japonês. A mais importante, e é importante destacar o seguinte, tá? A batalha vai continuar, a Segunda Guerra vai continuar no Japão, né? A Alemanha, depois que o Hitler se mata, vai assinar a rendição ali, né? O Japão vai continuar, tá? E o Japão tem um código de honra cultural que é muito poderoso, né? Porque o japonês não se rende, né? De forma alguma. Isso é um código de honra lá
que remete à época dos samurais. E à medida que os americanos vão retomando, vão fazendo guerra com o Japão naquelas ilhas, né? Lembrando que aquelas ilhas ali do Oceano Pacífico já é um outro clima, né? Enquanto você tem neve ali na Europa, ali você tem florestas densas, né? E à medida que os americanos vão tomando aquelas florestas, aquelas ilhas, eles vão encontrando famílias inteiras, né? Com uma punhalada na barriga, né? Porque os japoneses, tanto os soldados como os civis, eles vão se matar. Eles vão. É o código do Bushido, né? O código do Bushido é esse código de honra que os japoneses preferem se matar do que se render, do que ser humilhado pelo inimigo, né? E você vai ter também o papel suicida, veja só, dos kamikazes, né? Que são pilotos japoneses que simplesmente pegam um avião, né? E sai, joga o avião, né? De forma, joga o avião contra bases americanas, né? Aproximadamente 2.500 kamikazes vão morrer, né? Os caras vão jogar o avião para cima das bases militares americanas, né? Mais de 4.000, quase 5.000 soldados, né? Mortos e mais de 4.000 feridos, né? Então, a guerra no Japão não tinha fim, né? E ela só vai ter fim quando aconteceu o bombardeio, né? Por uma bomba, por duas bombas atômicas jogadas pelos norte-americanos em Hiroshima e Nagasaki, né? E é bom destacar que a bomba atômica nesse momento era uma inovação, era uma invenção, era nova, né? A bomba atômica foi feita a partir da física nuclear, né? Inclusive Albert Einstein teve muitas contribuições para o desenvolvimento desse campo científico e infelizmente teve que ver muito da sua sabedoria ser utilizada de forma negligente pelas forças aéreas americanas, que cometeram um dos maiores crimes de guerra já vistos na humanidade, né? Duas bombas sobre Hiroshima e Nagasaki que em 7 segundos mata tudo que tem ao seu redor, vegetação, homem, crianças, civis, militares, velhos, sem qualquer discernimento, né? E as pessoas, você tem praticamente poucos sobreviventes desse episódio, né? Ou as pessoas que sobreviveram morreram em 2, 3 anos de câncer, tá? Um negócio horrível. E aí com Hiroshima e Nagasaki, que é uma invenção, uma inovação, né, no campo das guerras e da física, você tem uma morte em escala jamais vista antes, você tem finalmente a rendição do Japão, né? E aí é o fim oficial da Segunda Guerra Mundial em 45, tá? Lembrando que apesar do fim da Segunda Guerra Mundial em 45, você vai ter agora, né, com os soviéticos, a Inglaterra, os Estados Unidos, né, agora eles vão começar a ver o que de fato aconteceu dentro desse império nazista aí. E a coisa que mais vai chocar, né, esses aliados, vai chocar o mundo, vai ser justamente o que os alemães faziam dentro do seu território com os judeus. E esse é um tema para a próxima aula, tá? O Holocausto Judeu, tá? Um grande abraço aí, gente.